Eu quero chamar o Sandro Eduardo, que ele é o nosso professor do MBA, meu amigo, e na realidade ele dá a disciplina de neuronegociação, ele é consultor, palestrante, formador de vendedores, tem uma história incrível de vida, e ele diz que ele é porque ele é japonês, que ele não parece, mas ele parece novinho, ele tem a idade dele, depois outra hora ele conta para vocês. Mas ele já fez muita coisa nesse mundo, por isso que ele só é sucinto assim, né? Acho que parece o professor Pianaro também, eles começam a fazer tanta coisa, nem querem mais contar, porque senão vou passar o dia inteiro contando. 5 minutos falando do currículo. Então eu tenho o prazer aqui de chamar o Sandro, foi palestrante no nosso seminário da primeira edição, e agora conto aqui com ele de novo para falar sobre neuronegociação, a neurociência e a negociação em busca de resultados mais efetivos. Sandro. Bom dia. Bom, pessoal, vou tentar ser breve, eu tenho 20 minutos. Vamos lá. Durante a minha carreira na área comercial, eu percorri 3.400 negociações. Tem gente aqui que fez mais do que eu. Imagina alguém que é da área comercial e faz 2, 3 visitas, 4 visitas até por dia. Multiplica isso por 12, 14, 15 anos. É muita experiência. E a pessoa, além de experiente, ela se torna uma pessoa experimentada. Porque tudo que acontece na vida dela, ela acaba absorvendo. E uma coisa me inquietava muito. Aliás, 2 até. A primeira é o seguinte: qual é a diferença entre um negociador, um vendedor negociador? Não é um vendedor passivo, aquele que espera alguém numa loja, mas aquele que busca alguém, que tem que prospectar, que tem que estudar o perfil daquela pessoa, que tem que fazer um planejamento interno em cima das situações, já prevendo outras situações que vêm acontecer e se aprontar por uma negociação. Que diferença que faz ele ter resultados maiores, muito maiores, expressivos do que outros, trabalhando no mesmo ambiente? E uma outra inquietação que eu tinha era: qual é a participação dos líderes desses negociadores? Quem prepara essa gente? Porque ninguém nasce sabendo tudo. Eu achava muito estranho que muitas pessoas vinham frustradas e me procuravam até de outros departamentos e perguntavam: como pode? O fulano está atrasado no CRM, o fulano não está na apresentação do pipeline, o fulano não cumpre com meta de visitas e o resultado dele é maior. Como pode um negócio desse? Isso foi uma coisa que nunca me preocupou. Eu nunca dei muita bola para isso. Eu não sou um cara burocrata, não tem jeito. Eu sou um cara de resultado. E um cara voltado para a parte comportamental. E isso me fazia muito bom nas negociações em que eu participava. Então, desde como vendedor, depois líder de equipe, coordenador comercial, eu adorava ir para as reuniões, que eu achava um tesão a tensão de uma reunião. E eu adorava quando eu via que a pessoa sentia as minhas emoções, que eu estava refletindo nela. Ou seja, não existe negociação que não seja B2B. Brain to brain. Cérebro com cérebro. Não interessa quem aquela empresa está sendo representada, quem que está ali na frente. E esse era um dos grandes diferenciais. Qual? Ora, tem gente que tem medo de pessoas, que quando sabia que aquela negociação era com o CEO da empresa, ela já entrava acabada. Ela achava que não tinha condições. Muitas vezes ela vinha de uma família muito humilde, ou de uma empresa que não dava recursos, ou ela mesma não se sentia representada por sua liderança, não sentia essa representação, e isso tornava ela uma pessoa extremamente insegura. Caramba, o que a gente tem que saber para enfrentar esse mundo dos negócios, que não é nada fácil? Vamos dar uma olhadinha nessa curva aqui. Ela é antiga e é de Erix Dodson. Vamos começar a desvendar alguns mitos. Cortisol. Eu estou estressado. Cara, o pessoal da área de vendas tem que estar estressado, porém, em um limite. Cortisol é uma das nossas necessidades até para acordar, ao despertar. E olha que dificuldade de falar isso nesse assunto, que tem até
Tem a Carla lá, ó, nós temos doutores em neurociência aqui me escutando, hein? Não posso derrapar, né, Carla? Cortisol é um dos hormônios do despertar. Todo mundo tem que ter cortisol. Só que dentro de um limite. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é tão mal falado, ele nos traz agilidade, senso de ação, logo motivação. Precisamos de cortisol. Só que as empresas não sabem fazer isso e cobram de tal forma que a pessoa entra no nível de estresse que depois vai para a fadiga. E aqueles tediosos, os vagabundos, com muita pressão, muito cortisol, muita pressão da empresa, do seu líder, olha só, ela entra em colapso. Luta ou fuga ou colapso? O colapso é quando a pessoa deixa de fazer qualquer coisa. Ela não está para lutar, nem para fugir. Porém, um nível de cortisol, esse estresse, ele tem que estar otimizado. Quem é que ensina isso? Quem se preocupa com isso nas empresas? Quem estuda isso aqui para entender as pessoas? Até que ponto elas estão pressionando? Nós estamos cheios de medíocres nas áreas de vendas, líderes, que só cobram, só querem saber fazer reuniões de CRM e ficar respondendo para o líder deles. Quanto tempo é gasto com os seus vendedores, negociadores? Quantas dicas são dadas no aspecto comportamental para corrigir alguém, em vez de ficar cobrando coisas burocratas? A área de vendas, negociação, é uma área estritamente comportamental. Amy Cuddy fez um estudo sensacional, e nós vamos falar um pouquinho de hormônios agora. Por que eu iniciei com cortisol? Porque ela descobriu que a testosterona, algumas pessoas acreditam que não, mas sim, mulheres têm testosterona também, em quantidades um pouco reduzidas além dos homens. Porém, a testosterona, ela é extremamente necessária para negociadores, para os nossos dias. Ela traz 3 coisas que nos impulsionam: assertividade, otimismo e confiança. Ela fez um teste muito interessante, em que ela pegou 38 pessoas, dividiu entre 19 e 19 pessoas. Ela fez com que alguns deles levantassem os braços, porque isso aqui é antropológico, e isso faz com que a gente induza a testosterona em nós mesmos. Ou seja, eu nasci assim, eu não tenho confiança, eu sou um acabado. Não. Movimentos com o corpo e pensamento são capazes de fazer com que a gente mude o nosso temperamento, o nosso comportamento, mudando as nossas emoções através dos hormônios. Então, só o aspecto de, em 2 minutos, levantar os braços e oxigenar mais o cérebro, eleva os nossos níveis de testosterona, fazendo com que a gente se iguale às 3 qualidades das pessoas com poder, alto poder, porque no estudo ela descobriu que esses 3 elementos, assertividade, otimismo e confiança, estão entre os maiores líderes, as pessoas que mais confiança têm, pessoas públicas. E quando a gente sente que tem poder, costumamos fazer esses gestos. E muita gente, até mesmo sentada aqui olhando, eu sou um cara observador, né, da body language, que é a linguagem corporal, ficam assim. E isso faz com que a nossa testosterona baixe. E se a pessoa já tem um problema de autoestima, ela vai ter níveis de cortisol também aumentados. Olha só que interessante. As pessoas que ela dividiu e fez elas... Dividiu um grupo. E ela fez as pessoas terem pensamentos positivos, de confiança. Levantarem os braços durante 2 minutos. 2 minutos depois, ela mediu o cortisol das pessoas e elevou de tal forma que, num teste de blefe, ou seja, ela estava testando confiança nas pessoas, blefe em cima de jogos. Ela tinha alguns jogos, e essas pessoas que foram submetidas a uma ação para aumentar a testosterona, aumentaram o blefe em 86%. E as que não estavam empoderadas, para usar um termo bem atual, 60%. Isso aqui é uma diferença gigantesca. E o blefe, o enfrentamento do risco, para negociadores tem que ter.
Como é que nós vamos negociar com grandes empresários sem mostrar que a gente tem confiança? Como é que a gente vai falar de dinheiro? Eu vou cuidar do teu dinheiro. E o cara se mostra lá um covarde. Testosterona, pessoal. Agora medindo hormônio. As pessoas que levantaram os braços, pensamentos bons, de confiança, tiveram a testosterona 2 minutos depois do teste aumentada em 20%. Ou seja, o que acontece? A assertividade, otimismo e coragem aumentam. E as que não fizeram esse exercício, estavam sentadas naquela posição assim, né, que não nos traz poder, encolhidas, olhando para baixo, tiveram 10% a menos de testosterona do que no momento da medição basal, ou seja, mediram antes e depois dos testes. Olha o que aconteceu. Só com o incentivo delas fazerem esse teste. Cortisol. Quem fez o teste teve uma redução de cortisol, o hormônio do estresse, em 25%. Só levantando os braços, oxigenando mais o cérebro. Eu fiz isso agora no banheiro, antes de vir para cá. Eu fiquei 2 minutos lá, levantei meus braços, oxigenei bastante, mesmo com o cheiro do banheiro, e estou aqui, ó, enfrentando vocês, olha só. 15%. Olha essa diferença aqui. Esse cara sabe muito bem disso. Todo mundo sabe quem é esse cara aqui, né? Olha o testosterona ali na camisa dele. Ele sabe e ele diz. Uma das coisas que eu faço é fazer a plateia toda levantar os braços por alguns minutos, porque levanta a testosterona. Só que daí o cara faz algumas bobagens. A gente fica tão encorajado, muda tanto o nosso comportamento, que as pessoas começam a falar os problemas para ele. Aí ele começa a captar o cara lá, que o cara não fala, quantas vezes faz amor com a tua esposa? Eu faço uma vez a cada 30 dias. Meu Deus, vem para cá. E o cara vai lá e chora. E ele explora aquilo, em cima de uma coragem do cara que poderia parecer ridículo. Mas ele, e inclusive, isso não é um segredo, ele conta que faz isso. E no mundo corporativo, como acontece isso? Alguém já ouviu falar desse caso, esse estudo de caso? Camp David foi uma das negociações mais complexas e talvez a mais complexa que já aconteceu. Subramanian, que é um dos professores de Harvard de negociação, ele diz que isso não é nenhuma negociação. Isso aqui é uma negotiation. Ele inventou um outro nome, criou um outro nome, para uma situação em que existem vários players, existem múltiplos interesses, e existe uma situação conflituosa, não há ganha-ganha. A discussão é para ver quem ganha, quem perde menos. Camp David foi liderada por Jimmy Carter, e é esse cara que a gente vai estudar. Esse cara é um cara considerado perfeito na negociação. Ele tinha um comportamento tão observado e elogiado por muitos que diziam que ele tinha a percepção de antecipar o que os outros estavam pensando. 30 anos de conflito. Nós estamos falando aqui de toda a Liga Árabe contra o Estado de Israel. Durante esses 30 anos, em 1973, inclusive, aquele senhor aqui da direita, Anwar Sadat, ele entrou em Israel junto com outros países. Ele é presidente do Egito. No Dia do Perdão, que é algo mais importante que o dia do Natal para a gente. Eles entraram em guerra em 73 e já estavam há 30 anos em guerra. Essa que seria a 5ª guerra. Aquele senhor lá, Begin, primeiro-ministro de Israel, extremamente linha dura. Anwar Sadat, 1 ano antes desse acordo de Camp David, procura Begin, Menachem Begin. Jimmy Carter se interessa muito pelo assunto e vê, aqui pode haver uma negociação, porque existe alguém querendo negociar. Todos os países na volta, ninguém aceita até hoje o Estado de Israel. Jimmy Carter faz o quê? Chega, todo mundo tenta, todo mundo se mete. É a ONU, é a OLP, a OPEP, na época, que controlava todo o mercado de petróleo do mundo, toda a Liga Árabe envolvida. E pior de tudo, para quem acha que isso aqui foi fácil, porque ele era o líder da maior
potência do mundo, ele tinha que ainda dizer para a União Soviética, na época, o que ele ia entrar em acordo, para ver se eles tinham interesse ou não. Então, tinha tanta gente interessada nesse assunto, que é a aceitação de Israel como Estado, a Palestina, as guerras por religião, ou seja, os interesses eram tantos, e os outros países não aceitavam que Anwar Sadat fosse negociar com Israel. O que Jimmy Carter faz? Jimmy Carter diz assim, nós vamos mudar tudo isso aqui. Chega de negociar em lugares diplomáticos, burocratas, nós vamos para Camp David. Camp David é praticamente uma cidade nos Estados Unidos, que é a residência de campo do presidente. Anwar Sadat chegando de helicóptero. Olha o tamanho da comitiva de Beijing. Aqui, quem é que estava na comitiva? Negociadores profissionais, juízes, ministro, Minas e Energia, geólogos, líderes religiosos. Tinha de tudo aqui. Muitos assuntos para serem discutidos. Começa no dia 5 de setembro de 1978 as negociações. E ele começa a falar com cada um deles, reduzindo as hostilidades que tinham entre eles. Ele começa a fazer a cabeça, aqui está no Sadat do Egito, aqui entre eles, ele participando, e notem a austeridade desse homem. Olha o Jimmy Carter lá, sempre num lugar em que os dois se odeiam, por todos os motivos, diplomáticos, políticos, religiosos, se odeiam. São 13 dias de negociação em todos os lugares, em várias áreas. Jimmy Carter acreditava, quem quiser saber mais, compre um livro que infelizmente não está traduzido ainda para o português, que são 13 dias em setembro. Ele faz múltiplas reuniões e ele sempre mostra no corpo dele relaxamento. Ele não mostra tensão de forma alguma. E ele vai conduzindo as reuniões. Algumas vezes com o Egito, algumas vezes com Israel. Aqui, isso aqui é sensacional. Já existia muitas comprovações nessa época sobre as endorfinas. Ele anda de bicicleta, distribui bicicleta para todo mundo, para o pessoal andar. Ambas comitivas. Ele joga tênis. Por quê? Porque, por associação, quando a gente faz um esporte com alguma pessoa, a gente tem uma descarga de endorfina no organismo. E aí o cérebro faz uma associação. Oh, que maravilha! Estou sentindo essa sensação super agradável. E quem está perto fica associado. E cada vez ele une mais os grupos. Sobre linguagem corporal, dá uma olhadinha aqui em Beijing. Ele não queria mostrar equalidade. Vocês viram a altura da cadeira que ele senta? Para dizer quem manda aqui sou eu. Era um homem extremamente duro. E Jimmy Carter ali, seguro, sempre, perna cruzada, conversando, movimentando os braços, sempre dividindo a atenção 50 por 50 para cada um deles. Eles chegam a um acordo. Esse acordo foi um acordo tão complexo, durante esses 13 dias, que ele teve que fazer 2 acordos, e Jimmy Carter conseguiu fazer com que eles assinassem um pacto de contendo que dizia, um deles, que eles eram obrigados a achar uma solução para esses conflitos na Palestina. Aqui também tinha a entrega de vários territórios que, na última guerra, Israel estava só se defendendo, mas depois avançou e pegou terras da Jordânia. A Jordânia, inclusive, não aceitou os acordos que Anwar Sadat estava fazendo, porque, a princípio, ele estava representando a Liga Árabe, mas a Liga Árabe não achava que ele tinha que representar ninguém, e eram contrários a ele. Ou seja, ambiente extremamente conflituoso. E o segundo era todas as formas que eles tinham que discutir
para poder chegar nesse acordo. Ele conseguiu dividir em duas partes, porque, claro, se tentar negociar de uma vez só, uma coisa só, uma situação em que eles se conflitam tanto, eles não iam chegar a lugar nenhum. Ele divide em duas partes. Só que, dá uma olhada no nível de hostilidade. Esse cara aqui nada mais é essa figura extremamente carinhosa. Era um ministro das Relações Exteriores. Então, esse aqui, aquele ambiente de sorrisos e tudo, não era assim. Era esse ambiente enfrentado. Ministro do Exército de Israel, ministro das Relações Exteriores. E aqui veio o ponto que nos interessa muito. O impasse, as duas inteligências e a estratégia transmutante. Jimmy Carter, no 12º dia de negociação, Beijing diz: isso aqui não é para mim, vou embora. Pega o telefone, está conversando só com ele, está dizendo: eu estou abandonando as negociações. O que Jimmy Carter faz? Jimmy Carter pega e diz: tudo bem, já são 12 dias aqui negociando. Mas lembra aquela foto que nós tiramos para te levar para os teus netos? Só um momento. Ele chama a secretária dele. A secretária dele vem com 7 fotos dos netos de Beijing, que é esse homem extremamente linha dura que não estava aceitando. As negociações estavam indo embora. Ele pega, entrega 7 fotos com os nomes de cada um dos netos que Jimmy Carter pesquisou e descobriu o nome deles. Entrega as fotos deles, com o nome deles, dizendo: parabéns, chegamos num acordo. E aí, Beijing olha aquilo, lê, com o nome de cada um dos netos, as fotos dele, dos dois, que iam entregar para os netos dele, e naquele momento, Beijing chora. Esse homem linha dura chora. E quando ele chora, houve lágrimas. E o sistema simpático, que é o que está acionado quando a gente está em alto cortisol, e esse homem estava estressado, frustrado, não chegou a lugar nenhum, e com raiva sempre. Nesse momento, um sentimento acaba se ponderando em cima do outro. Porque quando há lágrimas, o sistema simpático, que é esse da ação, ele é obrigado a entrar em homeostase, que é o nosso equilíbrio do corpo. E o parasimpático começa a funcionar porque ele está chorando. E se ele está chorando, como há uma disparada de ocitocina, que é o hormônio do amor, naquele momento o homem deixa de ter raiva e brigar, olha aquilo, chora, desligou os mecanismos da raiva, né, e da frustração, do tipo: como é que eu vou voltar para o meu país e vou dizer que eu não cheguei a lugar nenhum? Como é que eu vou entregar essas fotos para os meus netos e dizer que isso aqui não chegou a lugar nenhum? Eu sou um fracassado. Ele chora e olha para Jimmy Carter, e Jimmy Carter faz o quê? Chora também. E aí, neurônio espelho, os dois caem em prantos. E ele diz: não, os meus netos merecem coisa melhor. Vamos continuar a negociação. Jimmy Carter faz isso numa jogada comportamental, conhecendo muito de emoção, muito. Apesar dos estudos de ocitocina terem chegado a alguns resultados um ano depois, quando descobriram que, aplicando ocitocina em ratas virgens, elas começavam a lamber os filhotes das outras ratas, como se elas fossem as mães. Então, muda o nosso comportamento muito. As duas inteligências. Esse homem, essa foto, ela é uma foto icônica, porque dá uma olhadinha no lábio do Jimmy Carter. Ele está num suspiro do tipo: consegui. Então ele está oxigenando o cérebro aqui. Olha só. No meio desses dois linhas duras, e conseguiu, de todos os acordos que houve entre esse conflito, esse aqui foi o mais relevante. Nenhum conseguiu isso. Será que foi fácil?
Eles fecharam um acordo, tá? Isso depois na Casa Branca, um dia depois. Isso no dia 17 de setembro de 1979. Dá uma olhadinha na mão do Beijing, tá em cima de todo mundo. Isso aqui é um comportamento até que vocês têm que cuidar quando forem negociar, chegar com grandes empresários aí, o cara pega e aperta a mão da gente, e ele dá a mão espalmada e já joga a nossa para baixo. Isso já está mostrando e jogando uma ideia inconsciente que a gente capta de que a gente é inferior. Não deixe, sempre a mão na mesma altura. Então, já mostra que ele é um cara que, o tempo todo, ele tentava dominar, pelo comportamento dele, né, gestual. As duas inteligências. Esse homem dotado de duas inteligências. Conforme Gardner, nós temos 8 inteligências. 2 ele tinha extremamente aguçadas, que é a intrainteligência, certo? Ele se conhecia, ele respira, ele sabe o que está acontecendo. Quando eles anunciaram um acordo, era um ambiente de tensão que o Jimmy Carter, isso, se vocês podem procurar no YouTube, ele está assim muito... Acaba isso de uma vez, acabe isso, com medo que em qualquer momento algum deles pudesse desistir. E a estratégia transmutante é isso, ele transmutou uma emoção que deflagrou reflexos até hoje. Se isso fosse fácil, não aconteceu o que aconteceu. Esses 2 senhores aqui, Anwar Sadat, por ter feito esse acordo, foi morto pelos próprios militares. Foi fuzilado. Porque seu país não aceitava a paz. Beijing sobreviveu. Porém, 20 anos depois, o primeiro-ministro, que foi negociar com Yasser Arafat, foi morto também, por continuar essas negociações. Custou a vida deles. Falando de cinésica, estudo gestual. Olha só que interessante. E agora vai ter gente que vai se identificar na plateia. Barack Obama, pela 12ª vez, sendo chamado no Senado para explicar para um monte de burocrata o porquê que ele fez tal coisa sem consultá-los. Tipo, o homem mais poderoso do mundo tendo que dar satisfação para alguma coisa que ele realmente teria que fazer. Só que o burocrata é burocrata, tem que fazer o papel, né? Cobrar ele. Não deveria ter feito isso, tinha que ter consultado o Senado. Dá uma olhada na expressão dele lá. Aqui a gente tem uma expressão de GA, tem um gesto adaptador. O que é um gesto adaptador? Segurando as emoções. Que emoção? Da fala. O cara botou a mão na boca, com um pulso fechado, inclusive. Ele está em alta tensão. Mas é um diplomata. Esse homem também é um homem sensacional. Sabe muito bem lidar com as emoções. Pode ter feito isso inconsciente. Muito provável não, porque a orientação que eles têm do que eles estão transmitindo no seu corpo e para autocontrole é gigantesca. Então, ele está segurando aqui, e aqui tem uma vantagem competitiva para a cutis negra, né? A gente não consegue enxergar a concentração de sangue no pescoço. E olha só, eu fui convidado para fazer umas visitas de negociação para um senhor que aqui está, que é o Cláudio Burtet. Levanta a mão aí, Cláudio Burtet. Aí está aí. Cláudio Burtet é um dos caras que criou um cartão que é modelo de rentabilidade. E ele é o CEO da empresa dele, a Way Up Brasil. E eu participei de algumas reuniões e eu peguei isso aqui. Alguma similaridade aqui? Preservei a identidade da pessoa, né? Coloquei uma tira. É a mesma coisa. Aconteceu algo de errado nessa reunião. Nós temos aqui um gesto adaptador, o cara está querendo falar, mas está se segurando, algo incomodou muito ele. Mas tem um gesto também aqui muito interessante, que é um gesto regulador. Ele está com o corpo para frente. Além de ele estar segurando a boca, ele não está que nem o Barack Obama se encontrando, ele quer falar. Um gesto regulador é aquele que a pessoa faz querendo interromper algo. Às vezes com um gritinho, um suspiro, alguma coisa assim, ele quer a voz. E tem que ser dada, a gente tem que parar de falar. O que esperar disso aqui? O que fazer? O que a gente espera disso, conhecendo sobre o comportamento humano? A gente espera procrastinação. Olha só, aqui nós temos uma marca
enorme, uma mancha vermelha enorme, que essa negociação foi feita numa região de concentração italiana, então a pele clara demonstra. Ele está sobre adrenalina extremamente alta, né? O cortisol, toda vez que o cortisol é lançado, estresse, a adrenalina também. E a adrenalina, vasoconstrição. O que ela faz? Ela aperta, ela aumenta as paredes dos nossos vasos sanguíneos para ter mais sangue para agir, para lutar ou para fugir, certo? E o que acontece? Nós, seres humanos, somos os únicos do mundo animal, no qual nós fazemos parte, que conseguimos ficar com essas róseas no pescoço. Porque do pescoço para cima é o único lugar que, quando acontece aumento das paredes para o esquema de luta e fuga, aumenta em todo o corpo, do pescoço para cima não aumenta. E aí tem essas concentrações de sangue que denunciam o que está acontecendo com a pessoa. Podemos esperar o quê? Essa pessoa vai ficar dando desculpas, muito provável, é difícil me enganar, tá? Vai ficar dando desculpas, não vai nos receber. Então, quando ele for conversar com outras pessoas, se ele não for o decisor, ele vai dizer, não sei, eu não confiei muito nisso, porque ele gravou na memória alguma coisa que a gente tinha que fazer o quê? Corrigir na hora. Olhar o que está acontecendo e dizer, alguma coisa está lhe incomodando? E a pessoa se abre. Saber fazer isso. E aí é hora de parar de falar de números, tabelas. É a hora das amenidades. Porque a gente tem que resgatar a pessoa. Não é o negócio. E o negócio depende do resgate daquela pessoa ali. Vai adiantar mandar tabelas, mandar informações? Não, ele vai represar. Nós vamos ter que trabalhar essa pessoa aqui. E ele vai ter que se sentir legal, novamente conosco. Aí eu pergunto, que conhecimento você busca? Os líderes de vocês que trabalham na área comercial, eu estou falando de área comercial aqui. Tem bastante gente aqui que eu conheço, meus colegas, inclusive, de trabalho. O que eles fazem para falar sobre comportamentos? Eles dão dicas quando vão numa reunião? Eles fazem correções de como a gente está? Eles dizem como a gente tem que fazer antes para preparar um ambiente? Dá para ver que a gente está cheio de medíocre, né? Poucos fazem um trabalho desse tipo. Conheço quem? Alberto Júnior. Alberto Júnior, CEO da Life Brasil. Pode levantar a mão, hein, Alberto Júnior? Esse homem aí, eu cheguei no escritório dele e ele tem uma biblioteca atrás dele. Segunda-feira, ninguém traz contrato. Segunda-feira é um dia de trocar experiências e de estudos. Alberto Júnior é palestrante da área de vendas, e ele trabalha as pessoas. E eu quero fazer um trabalho neurocientífico na tua empresa, depois a gente vai conversar sobre isso. Sobre neuroliderança. Terminando, pessoal. Pessoas preparadas dão reflexo alto e alto retorno. Alto retorno para as empresas. E alto de para mim, porque eu consigo mais. Eu posso fazer mais dinheiro com isso, posso ter mais felicidade, se lidar com as emoções. E eu fiz um experimento, já que hoje é o dia dos experimentos, né? Eu fiz um experimento durante um tempo, durante 11 anos, no último trabalho em que eu estive, que se encerrou em dezembro, teve 35 pessoas que passaram por mim. 35. Eu dividi, para ver a minha performance, em 3 anos. Os últimos 3 anos, de 3 a 6 anos para trás, e de 6 a 9 anos. Mas não era 11, Sandro. Os 2 primeiros anos não importam. Os estudos comprovam que um gerente, um diretor, um coordenador, leva 3 anos para conhecer 60% da sua atividade. E os outros 40%, não precisa. Não tem que ficar se envolvendo em coisas operacionais, burocráticas. Não precisa saber tudo. E esse 60% tem que estar voltado 45% a 50% com as pessoas. Então, eu saquei eles daqui, porque era um resultado medíocre de alguém que era medíocre na época, por não ter conhecimento, nem do perfil das pessoas e nem da função. E eu cheguei a uma coisa interessante. Dessas 35 pessoas, quando eu comecei a me envolver com elas, estudar emoções, estudar neurociência, esses últimos 3 anos tem 2 promoções nessas 35 pessoas que tiveram comigo.
De 3 a 6, 12 foram promovidas. Por quê? Porque eu fiz um trabalho extraordinário? Não. Porque eu dei a linha. E essas pessoas, quando conhecem de emoções, elas têm mais autocontrole, se empoderam mais. O que tem? Os 3 elementos de M. Curry: assertividade, confiança e otimismo. E isso, agindo assim, todo mundo enxerga. As pessoas transitam por todos os departamentos da empresa, os clientes falam bem delas, elas sabem lidar com um conflito e transformar a coisa amenizada em um ambiente agradável, e elas ficam com um alvo positivo. Essa pessoa vai crescer aqui. E dos 6 a 9 anos? Opa! Olha só. 0. Eu não lidava com esse tipo de coisa. Eu era um cara mais voltado para ficar executando as minhas demandas, olhando e-mail, preocupado só com o número final. E aí comecei a usar do meu conhecimento hoje. Posso comprovar isso? Posso. Eu tenho a Ellen Liss, né? 2 promoções durante o ano, cuida de carteiras extremamente altas. A Luísa Kerber, trabalho com áreas de risco, gestão de crédito, as maiores financeiras. Estou falando aqui de Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de Sicredi. São pessoas que, ao longo do tempo, muitas vezes, por conversas longas dentro de uma sala, em vez de ficar falando sobre pipeline, a gente dizia: não, calma, vamos por aqui, vamos por lá. Conselhos do tipo: pô, o cara não está me recebendo, mas que hora está marcando a reunião? 1h da tarde. Mas só um pouquinho. O cara está cheio de fezes, inclusive, no intestino. Tu vai lidar com isso? Isso é antropológico. Liga para esse cara e marca no meio da manhã, no meio da tarde. E aí deu certo, realmente. E o cara ficou lá atento comigo, em estado de alerta o tempo todo, me ouvindo, das outras vezes sempre com pressa. Então, são correções pequenas, buscando conhecimentos. Psicologia, antropologia, como nós éramos. E, lógico, nesse ecossistema aqui, neurociência, que é o que nós temos de mais atual. Pessoal, encerro aqui. Quero deixar esse meme cristalizado na mente de vocês, que quanto mais nós nos reconhecemos como máquinas, nos compreendemos como máquinas biológicas, mais humanos nós nos tornamos. Obrigado.